Pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas. Então vamos continuar os nossos estudos sobre os comentários da internet, né? Essa semana a gente finaliza isso, tá bom? E na semana que vem a gente retoma o Trilhas, tá? É o volume 2, que já começa com narrativa de aventura, é bem legal também. Mas vamos concluir essa atividade que eu acho que é importante, né? A gente fecha aí a ideia dos artigos de divulgação científica, fecha a ideia dos comentários na internet e podemos prosseguir aí com o próximo tema, que é a narrativa de ficção, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, nós tínhamos então lido o texto O Terrível Mundo dos Comentários na Internet, né? Publicado na revista Super Interessante, da Ana Prado. Acho que era Ana Prado, né? Enfim, agora nós vamos responder as questões. Então, a primeira questão é assim, ó. De acordo com o texto, o que são os haters? Explique. Então, lá no comecinho desse texto, ele fala o que são os haters, né? Ó, ele fala aqui assim, ó, o grupo dividiu as pessoas em dois grupos, abertas ao desconhecidos e as fechadas. O primeiro grupo tende a ser mais curioso, o segundo grupo não gosta de nada. Isso cria um padrão de comportamento em que o que é avaliado é menos importante que quem avalia. Os haters pertencem a esse grupo, pois odeiam o desconhecido, que permanece desconhecido por causa de outro fenômeno, o viés da confirmação. Então, os haters são aquelas pessoas que não gostam de nada, né? É isso que está escrito aqui, né? O segundo grupo, que não gosta de nada, isso cria um padrão de comportamento em que o que é avaliado é menos importante do que quem avalia. Então, o ódio é mais para cima da pessoa que comenta, né, do que aquilo que é comentado. Então, os haters são essas pessoas que odeiam o desconhecido e não gostam de nada, né? Aí vocês procurem uma resposta aí, ou pega do texto, ou responde com as suas palavras do jeito que você entender. Claro, eu estou explicando a resposta, né? E aí você explica da maneira que você compreendeu que são os haters, tá bom? Claro que se você colocar com as suas palavras, melhor ainda. Não esqueça sempre de começar o texto com letra maiúscula, né? Se tiver um porquê, colocar o porquê junto, porque porquê de resposta é sempre junto, tá bom? Na letra B. Que papel cumpre uma moderadora como a Bruna em espaços digitais? Então, lá no finalzinho do texto, ele fala da Bruna, né? Aqui, ó. Ele fala assim, ó. Hoje o termo abrange diversos tipos de comportamento. Para a moderadora Bruna, o pior é aquele que conhece os limites do que pode ser publicado. Não ofende ninguém, mas é campeão de discórdia. Então, o que seria um moderador num fórum, por exemplo, né? O que seria um moderador aí de comentários, né? Uma pessoa moderadora. Nos espaços digitais, o moderador de um blog, o moderador de uma página, ele faz o quê? Né? E aí, aqui dá meio que a dica, né? Ó, para a moderadora Bruna, o pior é aquele que conhece os limites do que pode ser publicado. Não ofende ninguém, mas é campeão de discórdia. Eles entram numa notícia de celebridade só para falar mal dela e irritar os fãs. Você não pode chutá-los porque estão dentro das regras, mas muita gente se revolta e perde a linha. E no final, elas acabam bloqueadas. Então, assim, o moderador, né, ele cumpre qual papel na internet? Ele vai bloquear, observar o comportamento dessas pessoas, desses comentários. Então, se eu sou moderadora de um blog, se eu sou moderadora de uma página no Facebook, por exemplo, a página do Elias Chamas, né, do Facebook, ela tem lá o moderador, né, que é aquela pessoa que, de repente, se você postar um comentário cheio de palavrão, se você postar um comentário que incite briga, que seja uma mentira, né, espalhar uma fake news, o moderador da página vai lá e te exclui, né? Vai lá e exclui o comentário. Então, o moderador é aquela pessoa que cuida da página, para que não sofra ataques, né, de ódio, né? E que não sofra ataques de fake news, enfim, tá bom? Então, esse é o papel do moderador. Tanto que ela fala, os haters, eles sabem como se comportar, né? É dos haters ou é dos trolls que ela está falando?
dos trolls, né? Os trolls, eles sabem se comportar, porque eles sabem que dentro da moderação do grupo, da página, há comentários que eles podem fazer e que irritam as pessoas e eles não vão ser chutados, não vão ser banidos, né? Eles vão continuar ali. Então eles ficam ali, né? Igual eu falei da outra vez, eles ficam ali esquerando, né? Provocando. Eles não são excluídos, né? Porque eles estão respeitando as regras do grupo. Peraí, gente. Tá abrindo toda hora. Eles estão lá excluídos, não são excluídos porque eles estão respeitando as regras do grupo, né? Mas estão provocando as outras pessoas e fazem com que as outras pessoas percam a linha, saiam da regra, e aí o moderador tem que ir lá tirar aquela pessoa, né? Porque ele provoca um ponto de que a pessoa já não atende mais a moderação, as regras do moderador, e xinga, né, ameaça, e aí ela é banida, ela é bloqueada daquele grupo, tá? Então o moderador é essa pessoa que cuida dessa página e observa os comentários para ver se estão dentro da regra ou não. Por exemplo, no Facebook, eu não sei se vocês usam, né, mas a gente tem lá determinados grupos. Então tem grupos de, por exemplo, né, eu estou em alguns, adoção de animais, vendas pela internet, como usar air fryer. E aí, esses grupos, eles têm regras. Então, se, por exemplo, num grupo de adoção de animais, eu chego lá e falo, ai, gente, eu queria comprar um pug, porque eu acho bonitinho e tal. E isso tá furando a regra, ou seja, tá contra a regra do criador da página, ele pode me bloquear, ele pode me dar uma advertência, ele pode me excluir daquele grupo, tá bom? Então, o moderador é isso, é a pessoa que cuida da página, observa o comportamento das pessoas e quem não segue as regras é banido, é excluído, tá? Na letra C. Na unidade 1, estudamos sobre artigos de divulgação científica. Por que o texto O Terrível Mundo dos Comentários na Internet poderia ser considerado um artigo desse tipo? Explique. Por quê? Tem pesquisa, né, em universidades, tem falas de psicólogos, então é um ramo da ciência que estuda o comportamento humano. Então tem a ver com ciência? Tem. É um possível artigo de divulgação científica? Sim, porque ele vai tratar... Peraí, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Bom, enfim. Botei ali uma opção, foi. Ele vai tratar do comportamento das pessoas com base em pesquisas de universidades, ou seja, tem um estudo acadêmico, né, por trás disso. Então, sim, ele pode ser considerado um artigo de divulgação científica, porque é com base nessas pesquisas que eles traçam o perfil de uma determinada pessoa, se a pessoa é hater, se a pessoa é troll, se a pessoa é insta, se a pessoa é, enfim, aqueles modelos de pessoas que a gente viu, né, extremista, enfim. Na letra D, o que seriam os trolls e que papel eles cumprem nas redes sociais? Então já tá aqui, ó, a explicação no comecinho, tá? Os trolls, quem tá sem o texto, volta lá no meu vídeo e anota, tá? Os trolls apareceram na rede de fóruns da Usenet nos anos 80. O termo vem da expressão trolling for suckers, ou suckers. Trolling é uma técnica de pesca em que as linhas com isca são deixadas na água e arrastadas a partir de um barco em movimento à espera de peixes que abocanhem. É isso que um troll faz na internet. Provoca e espera que alguém se irrite, né? Então, o que é um troll? É um provocador, né? E que papel que ele cumpre na rede social? Fazer com que as pessoas se irritem, né? E percam a linha e sejam banidas dos grupos, enfim. Na letra E, que tipo de comentaristas você mais encontra nas redes sociais que faz parte? Como eles costumam se comportar na internet? Parecem com as descrições do artigo lido? Então, aqui embaixo tem os tipos, né? O extremista, o povo da zoeira, o sabichão, o ista, o conspirador, o monossilábico, o confuso, o troll e o fofo. Então, na rede social que você frequenta, qual que você vê, assim, qual tipo de pessoa você mais vê? Essa resposta é pessoal, né? Então, tem 3 perguntas aí, ó. Que tipos de comentarista você mais vê nas redes sociais que você faz parte, que você frequenta? Então, desses tipos aqui, qual que você vê mais, né? Você vê mais o extremista político, o povo da zoeira, você vê mais o sabichão, o ista, o conspirador, o monossilábico, o confuso, o troll de raiz ou o fofo, né? Essa é uma pergunta.
A segunda, como que eles costumam se comportar na internet? Então, eles se comportam, parecem com as descrições do artigo, eles se comportam desse jeito? Então, se você falar, na rede social que eu frequento tem mais um monossilábico, eles se comportam desse jeito? Eles falam só que legal, que lixo e não contribuem com mais nada? Então, aí você vai colocar como que é esse o comportamento, né? E aí você vai colocar, por exemplo, se for um monossilábico, aí você coloca, eu costumo ver mais pessoas do perfil monossilábico, que não contribui com nada, só fala que lixo ou que legal e não traz informações novas para discussão, por exemplo. Né? Se você não tem o hábito de frequentar as redes sociais, aí você põe aí, não tem o hábito de frequentar redes sociais também, tudo bem, não tem problema. Né? Mas hoje em dia muita gente frequenta a rede social, né? É raro você ver. Às vezes no fórum de games também é uma rede social. Né? Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, são redes sociais e é muito difícil, às vezes, eu não conheço uma pessoa que não tenha um perfil, pelo menos em alguma, né? Vamos lá na letra F agora. Você percebeu que o texto foi tirado de uma seção chamada Comportamento da revista Super Interessante? Que ciência estuda o comportamento humano? Foi tirado do comportamento, vamos ver aqui, na seção comportamento, ops. Subir demais. Espera aí, gente. Aqui. Comportamento. Está escrito aqui em cima, ó. Então, que ciência estuda o comportamento humano? Biologia, física, psicologia ou história? O comportamento, a maneira como as pessoas se comportam. Que ciência estuda? Biologia, física, psicologia ou história? Marquem um X aí na qual você achar correta. E quem está fazendo no caderno, escreve aí qual área que você acha que estuda o comportamento humano, tá? Tá fácil, né? Essa aqui eu não vou nem dar dica da resposta. Na letra G. Até agora, lemos 3 textos escritos que falam sobre comentários nas redes sociais. Escreva para cada um deles algo que aproxima os 3 textos. Como nós só lemos 2, nós vamos fazer, então, humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público, e o terrível mundo dos comentários na internet. O que eles têm de parecido? A área de estudo, que é a psicologia, né? O comportamento das pessoas. Isso é uma coisa que tem. E o que eles têm de diferentes? Aqui, no texto do John Hanson, ele vai falar sobre o linchamento virtual. Né? E o texto do Terrível Mundo dos Comentários da Internet vai falar dos tipos de pessoas que comentam na internet. Essa é a diferença. E o que é igual é o comportamento que essas pessoas, né? Os 2 textos, eles trazem estudos do comportamento das pessoas na internet. Tá bom? Na letra H, como você explicaria a afirmação? A internet é um adolescente. Que sentidos ela constrói a partir da leitura do texto? Explique. Vamos procurar onde está esse trecho. Está lá no final, né? Aqui, ó. A internet é uma adolescente. Ela existe há 49 anos, mas começou a fazer parte da nossa vida para valer há no máximo 20. Então, estamos todos amadurecendo o nosso comportamento. Então, essa ideia de que a internet é uma adolescente, ela quer dizer o quê? Que a internet é nova, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com ela, aprendendo a se comportar nela, né? Que é até o que fala aqui no texto, né? Estamos todos amadurecendo o nosso comportamento. Lembra dos seus primeiros comentários no Orkut, nos blogs? É vergonhoso, né? Você vai naquela lembrança do Facebook, tem coisa que você escreveu lá, você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça que eu escrevi essa merda, né? Então, assim, realmente, a gente está aprendendo a usar a internet, né? E nós somos pessoas que mudamos muito de opinião. Às vezes você era fã quando você tinha, sei lá, 10 anos. Você era fã de uma determinada banda, de um determinado cantor, e hoje você não é mais. E aí naquela época você compartilhou, né? E hoje não compartilha mais daquilo. E tudo bem, né? Então, assim, a internet é uma adolescente porque a gente está aprendendo a usá-la e aprendendo a se comportar nela, né? Observe, aqui é o seguinte, tá? Observe o seguinte trecho do artigo. O primeiro grupo tende a ser mais curioso, o segundo não gosta de nada, e isso cria um padrão de comportamento em que o que é avaliado é menos importante do que quem avalia. Na letra A, você observou que uma palavra poderia ter sido repetida, mas não foi, e mesmo assim garantiu a coerência, ou seja, o sentido, ao trecho observado. Se sim,
diga qual é essa palavra. Então, que palavra foi tirada daqui? Vamos ler de novo, ó. O primeiro grupo tende a ser mais curioso. O segundo não gosta de nada. O segundo o quê? Que palavra é essa que foi retirada? Tá? Você só vai dizer qual que foi essa palavra, tá bom? Tome nota. A repetição desnecessária de palavras é uma atividade que pode deixar a leitura mais cansativa e monótona. A elipse é um importante recurso coesivo que pode evitar tal repetição. Trata-se de uma estratégia em que se omite um item linguístico da língua escrita, por exemplo, que pode ser recuperado pelo contexto. Então, a elipse é quando você tira uma palavra para evitar a repetição, né? Que é o que aconteceu ali em cima. Uma palavra foi tirada porque se ele colocasse ali, ficaria um texto muito repetitivo, muito cansativo, que é o que eu falo para vocês, né? Sempre falo assim, ó, coloca palavras diferentes, né? Tira essa palavra, continua o texto. Então, por exemplo, vocês estavam fazendo o artigo de opinião da Covid. Aí coloca assim, a Covid é a doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Ponto. A Covid tem sintomas, não precisa escrever, né? Você pode continuar. Essa doença tem sintomas, tananã, tananã, né? Porque aí a gente já sabe que está falando da Covid, não precisa, né? Aí tem sintomas, tananã. Os sintomas são, você não precisa falar os sintomas da Covid, porque a gente já sabe que você está falando de Covid, né? Então, ou seja, tira esse termo para não ficar um texto repetitivo, que é o que aconteceu naquele trecho que a gente leu, né? Que palavra foi retirada, tá bom? E na 10, para finalizarmos, que tipo de comentarista se assemelha com o seu comportamento nas redes sociais? Por quê? Então, você se acha que tipo? Extremista político, o povo da zoeira, o sabichão, o ista, o conspirador, o monossilábico, o confuso, o troll de raiz ou fofo? Qual que você se assemelha e qual que você se parece? E por quê? Né? Por que você se parece com esse tipo de comentarista da internet? Tá bom, gente? É isso, tá vendo? São 10 questões, mas são questões fáceis, eu acho. E aí, qualquer dúvida, me procurem. Estou à disposição da 1h30 às 6h30, como vocês sabem. Beijo. Saudades de todos. Se cuidem. Durante a semana, a gente vai conversando também pela internet, né? Se tiverem dificuldade em mandar atividade, em responder, me escrevam, tá bom? Estou aqui à disposição sempre. Beijo, boa semana, bons estudos, foco, cuidem-se, usem máscara, evitem sair de casa, evitem aglomeração, tá bom? Porque o vírus está aí, ele é real, está matando muita gente. Fiquem em casa, cuidem-se, cuidem daqueles que você ama, lavem as mãos e a gente se vê na semana que vem, mas a gente continua se conversando pela internet, tá bom? Beijo, tchau, tchau.